Vimos recebendo lindas lições de Joana de Ângeles e montamos então esse audiobook. Nós vamos contar histórias porque não é uma narrativa direta, não é um romance, e sim lições, diversas lições, sempre com a preocupação do pessoal, da equipe de Joana, em fazer com que o ser humano aprenda a amar. É um trabalho muito bonito, que vale a pena ser ouvido e aprendido, colocado no coração. Primeira lição: abra a porta do coração. A missão das boas almas, que se comunicam através de médiuns diversos, é acentuar e despertar um sentimento do qual todos os homens são dotados em essência. 2 pontos. O amor. Ele é constituído de uma energia própria, muito particular. Trata-se de algo especial, o elemento de conexão entre todos os seres para um reencontro com Deus. Por isso, quando se está exteriorizando-o, a vontade de abraçar, acariciar e beijar cada homem, pássaro ou animal. É um sentimento que tem a capacidade e função de aglutinar. É através dele que a sensação mais prazerosa se apresenta. A maldade é a não utilização prática do amor. É retê-lo por egoísmo. O homem tem ainda seus desejos tão infantis e animais, de posse, de orgulho, de vaidade, de ciúmes, de ambição e inveja, que não permite o desenvolvimento da semente do amor que todos trazem em seu coração. E qual o recurso que Deus dispôs para que despertemos no próximo o sublime sentimento do amor? Exatamente amar o próximo. É quando amamos honestamente, sem segundas intenções ou desejos ocultos, com pureza de alma, que fazemos com que se reflita no outro o amor. Fazemos então com que ele se expanda e se manifeste. É uma lógica até racional. Experimentem olhar nos olhos de um irmão ou uma irmã, onde vemos a alma, e busquem enxergar o Deus que ali habita. Buscar o sentimento puro de que ele e você são apenas materializações de um mesmo Criador. O Cristo manifestou esse sentimento em sua plenitude, e no instante que ele o fez aqui na Terra, despertou, acordou, abriu, iniciou o processo de desenvolvimento do amor no coração de todos os homens presentes no planeta há 2000 anos. Portanto, essa é a certeza de que vocês podem amar. 2 pontos. Jesus abriu a porta do vosso coração. Lição número 2. Apenas anjos. Em plena Idade Média, a população, submetida a uma igreja autoritária e despótica, surge à luz de Francisco, como se fosse uma fonte permanente de intercâmbio entre o invisível mundo de Deus e o mundo dos homens. Cada fato novo era por ele analisado em profundidade. Parece que uma visão penetrante desvelava cada ser ou objeto. Não ficou indiferente ao nascimento de crianças que ou não tinham vida, natimortos, ou morriam horas depois. Comum era também mães falecerem em decorrência do parto, deixando ali seres indefesos e desprovidos de amor. Parece que a dor da mãe, que via frustrado o sonho da maternidade, penetravam nas carnes de Francisco, levando a expressões de angústia e de dor. Não faz sentido uma criança viver no interior da mulher
e não viver no mundo dos homens. Embora a Igreja afirme que a criança não tenha alma antes de nascer, eu acredito que sim, pois dá para escutar seu coraçãozinho batendo. Só há uma explicação possível para esse fato. A vida traz tanto sofrimento que os anjos do Senhor levam de volta aquela alma para não sofrer aqui na terra. Se Deus é sábio em tudo que faz, para mim, levar de volta essa pequena alma é devolver-lhe a forma de anjo. Só não entendo o sofrimento das mães, mas percebo que o tempo apaga as lembranças e algumas, tempos depois, trazem ao mundo um novo filho. Creio que a dor da perda do primeiro aumenta muito o amor pelo segundo. Ah, o amor! Sempre a resposta para tudo. Lição número 3. Exercício pleno. Estamos preparando um conjunto de cartas contendo um conhecimento útil, que é uma espécie de resumo da vida de Francisco e de seus ensinamentos. Contamos com outros abnegados apóstolos do Cristo. A função é sempre reviver o conhecimento na alma adormecido. É chegado o tempo da revelação. Cada um precisa e deve revelar em si a luz do Cristo. Mas para tanto faz-se necessário retirar toda a sujeira e imperfeições que as múltiplas vidas e os reincidentes erros cometidos acarretam o que comumente é chamado de karma. Um exame de consciência bem apurado é necessário. É como olhar-se no espelho e procurar ver na alma as imperfeições e purificá-las. Uma a uma, suas más tendências devem ser extirpadas, a começar pelo orgulho e vaidade. Poucos somos daquilo que acreditamos ser, de importância na terra. Somos todos muito parecidos e frágeis, aprendizes engatinhando na estrada do destino eterno. Queremos ser grandes, pois essa é a nossa programação, e isso nos faz supor maiores do que realmente somos. Entender que originalmente fomos criados perfeitos, pois espelhamos a perfeição dos arcanjos que nos criaram, mas refletir a humildade, que é o brilho da joia chamada ser humano. Em seguida, desenvolver a consciência de que somos interdependentes e precisamos cuidar do próximo, amando-o fortemente. Essa troca de sentimento, amando para ser amado, numa atitude espontânea. E quando há amor, não existe maldade. A inveja, o ciúme, a cupidez desaparecem. É preciso meditar muito sobre o amor e exercitá-lo ao extremo. É sentir, sentimento intenso, forte, vibrante. Como verdadeiros atletas do espírito, jorrar para fora o amor que procede de Deus para os homens. Somos fontes vivas, alimentadas perenemente. Não acumulemos essa energia sagrada. Não deixemos que ela se estrague. Amemos muito, amemos ao máximo o amor de Cristo e Francisco. 4. O domínio dos desejos. Abençoados sejam aqueles, os escolhidos, que se propõem ao trabalho de divulgação do bem na terra. Canais de intuição para a instrução. Abençoados os que ouvem o sermão, guardando, quiçá, no coração. Bendito o tempo de bonança que ora se faz. Quantas bênçãos espalhadas pela terra mancheias,
a luz se fazendo entre as trevas, a verdade do Cristo prevalecendo. É tempo de colheita, mas ainda de maior plantio. É preciso que se ofereçam escolhas aos seres humanos, mas que lhes confiramos um sabor apetitoso, porque ao homem só apraz o saboroso. Esta trava que complica-lhe a vida, a busca do prazer, já foi instrumento de sobrevivência. Sim, o sabor dos mecanismos de sobrevivência tinham que ser doces. Mas a lei impõe limites e o doce pode levar a diabetes, e esta, a cegueira. Por isso, terra de cegos. Mas do limão há de se fazer a limonada. Há de se dourar a pílula para ser tomada. Portanto, nosso empenho em açucarar o conhecimento, para que uma vez digerido conduza o homem, não à cegueira, porém à luz. E nesse mistério cabe a nós revestir o conhecimento de agradável e prazerosa luz. Benditos sejam nossos colaboradores do alto e do baixo. Saibamos cumprir nossa missão. Despir o homem do seu corpo de desejos. Sim, é preciso despí-lo por completo. E para tanto, há de se esclarecê-lo. Primeiro, que o corpo de desejos, camada energética, útil ao desenvolvimento até aqui, é o primeiro elemento a ser descartado, lenta e paulatinamente. Sentir o sabor de tudo em essência, sem o açúcar ou mel. Essa armadilha, em que consiste o prazer, prende a alma ao corpo. Saciá-lo em demasia é torná-lo pesado. Para o viajante que pretende subir a montanha, quanto menor a carga, mais alto poderá ir. É uma questão física e matemática. Então há de se escolher, despe-se da bagagem ou permanece-se no sopé da montanha. E quais são os elementos que podem ajudar o homem a despir-se desse, entre aspas, traje grosseiro? O desejo de seguir para a luz, porque dentro de nós brilha a luz. É um combate diário. Primeiro, há de se decidir com cautela, mas com ímpeto de vitória. Nesse ponto é preciso o homem identificar que é com o coração que ele precisa ver, sentir e caminhar para a luz. À medida que se avança, o prazer aparece. A cada conquista nova, as chances de retorno é menor. Todos queremos a luz. Essa luz primordial tem um nome. Ela é bela à exaustão. É irresistível. Podemos denominá-la Deus. Primeiro plano sentimento, Confiar que o despojar-se é o primeiro passo. Segundo plano, permitir que a luz brilhe. Querer muito, desejar ainda mais. Usar o lado positivo do corpo de desejo, aquela parte que continuará agregada à alma. A essência dos desejos, sua parte mais sutil, o brilho benfazejo do corpo vital. Terceiro plano, permitir-se o orgulho honesto da conquista. Lição número 5. A energia do amor. No homem, existem os limites do sentir e esses variam de indivíduo para indivíduo. Tornando-se consciente dessa possibilidade, cabe a cada um buscar ampliar fervorosamente os limites do seu sentir. Alguns possuem em demasia, por vício, a propriedade do mal sentir, as paixões, a luxúria e toda a insensatez. Tomando o fio do novelo dos sentimentos, há de educar-se o uso do sentimento do bem-querer, projetá-lo sobre o próximo e moldá-lo sob o prisma do amor do Cristo, com o único propósito de auxiliar, iluminar
desenvolver. Como em tudo prevalece o livre-arbítrio, é preciso querer essa transformação. Projetar e revestir o outro com um sentimento puro e construtivo. A energia que alimenta, que abençoa, que cura, que cerra as correntes maléficas. Correntes essas que prendem e escravizam o homem. 2 pontos. Obsessores internos e externos. Externos são os espíritos infelizes, as energias deletérias criadas e permanentemente alimentadas por pensamentos inferiores. Internos, as sombras da alma, as más tendências, os maus costumes, o instintivo. Tudo isso para o outro. No que você está empenhado em limpar no próximo essa sujeira, entre aspas, interna e externa, a situação simbólica do espelho faz com que você limpe suas próprias mazelas. Lembrança, 2 pontos. O outro e eu somos um. Como todos somos reflexos do Pai, limpando o outro, limpamos a nós mesmos e nos unimos a Ele. Esse é o significado mais profundo e a razão de Jesus proclamar. 2 pontos. Ame o próximo como a ti mesmo. A dosagem dessa projeção de energia do amor puro, com o tempo e a disposição sincera, vai se potencializando, provocando milagres. 2 pontos. Sois deuses. Executem, cumpram, dominem a sensação do bem-sentir. Vivam no bem e para o bem. Lição número 6. É sempre Deus. Quando se bebe a água da fonte, pura, cristalina, se bebe Deus. Quando se banha na chuva, água do céu, se banha com Deus. Quando se faz oração com o coração, se fala com Deus, pois o coração é a sua morada. Quando se alimenta uma criança, quando se agasalha um pedinte, se medica um desvalido na rua, se cuida de Deus. Esses são os pequeninos. Tenham sempre isso em mente. No caso da dúvida, apliquem o amor que está dentro de vocês. Esse amor é Deus. Lição número 7. A fé e a materialização. São temas muito importantes para o estudo, pois de sua compreensão dependem os famosos milagres. Existem portais de penetração do pensamento. Existe a direção certa para se enviar a energia do pensar. Exige-se método e principalmente mérito. Há uma quantidade de energia mental para a concretização de cada elemento do universo. É preciso intuitivamente acessar os planos divinos de materialização. A fé depende exatamente de se reconhecer esses planos e adotá-los para a sua execução. Nada é por acaso. O materializador é sempre alguém que se dispôs a não interferir, e sim cumprir com algum projeto elaborado pelo alto, na 5ª dimensão. Essa dimensão não é apenas um, entre aspas, estoque de peças previamente criadas e de DNAs. É um campo muito operante de seres dotados de capacidade de interpretação da vontade divina e, no devido tempo, atraírem seres dotados de percepção para receberem as devidas ideias. Por isso, plano das ideias ou mentalizações. E como acessá-lo?
Primeiro, saber que ele existe. Segundo, dispor-se a acessá-lo com uma predisposição positiva, com intenções de bondade e altruísmo, senso de responsabilidade e trabalho cooperativo. Tudo está previamente criado. A todos os seres humanos é dado o potencial de utilização dessas criações, em início inconsciente e automaticamente, com o tempo consciente, o que aumenta muito a responsabilidade. Toda a criação tem o objetivo de utilidade e expandir a vontade de Deus Criador. Porém, com o treinamento do livre-arbítrio, uma vez concretizado o invento, seu destino pode ser adulterado e a tesoura tornar-se uma arma, a energia atômica destrutiva. Bastaria uma pequena bateria atômica para levar um veículo deste para outro planeta. E isso ainda deverá acontecer quando o homem, por livre-arbítrio, tiver se remodelado, ajustando seu caminhar com o do Cristo, dominando a insensatez e realizando, enfim, o plano divino de angelitude humana. O sábio e útil tempo dará as coordenadas necessárias. Lição número 8. União em harmonia. Diversas análises e narrativas são feitas apreciando o, entre aspas, ame ao próximo como a ti mesmo, fecha, dito por Jesus inúmeras vezes. Por que ele salientava essa possibilidade? É porque o ser humano precisa evoluir junto, através do sentimento de união. Mas deve haver um propósito, um objetivo comum para essa união. Quando o Mestre convida os apóstolos, todos seres de luz já previamente identificados e reconhecidos, formavam com ele uma corrente poderosa. 12 é um número cabalístico de cuja soma, 3, simboliza o triângulo, base de toda estrutura e da manifestação, 2 pontos. Pai, Filho e Espírito. Essa corrente formada pelos 12, sempre 12, não era por acaso. Ela tinha o poder de concentração de energias necessárias à completa condição medianímica do Cristo, como para-raios, mesmo sem o saber, ancoravam fluidos suficientes para qualquer manifestação milagrosa. A gestação embrionária do poder dessa equipe durou cerca de 9 meses, o que permitiu a união com o menor índice possível de dispersão. Mesmo que de início todos almejassem a expulsão dos romanos e um reinado de Jesus, o Mestre foi trabalhando suas mentes para o sentimento de fraternidade. Fazia-se necessário a construção dessa corrente humana para a sustentação e materialização dos seus propósitos. Isso posto, analisemos a proposição primária do ame ao teu próximo. Não importa quem está perto, até porque não existe acaso. Mesmo que circunstancialmente cada um que dividir conosco um espaço, seja no lar, no trabalho ou na rua, no mercado ou num veículo de transporte, merece de nós atenção e intenção de união. Somos todos viajantes de um mesmo barco chamado Terra, e já o fomos de outros barcos, mas afastados por condição vibratória incompatível. A alma da Terra está evoluindo e sua magnitude vibratória mudando de provatória para regenerativa.
Regenerar significa regerar, ou iniciar novamente o nascimento, o ressurgimento de algo que já existia. Nesse caso, a solidariedade e a fraternidade. Frater, fratello, irmão. O sentimento que deve predominar é exatamente esse, 2 pontos. Somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e será de mãos dadas que para ele caminharemos. Nessa proposição estão contidas as resultantes de todas as seitas, religiões e filosofias. Fica aí a lição do objetivo real do amor proposto permanentemente por Jesus. Lição número 9. Desejo de evolução. No início da nossa jornada aqui na Terra, nos habituamos a viver como animais. Os instintos prevaleciam, as programações predominavam. No alvorecer da humanidade, seres de luz, sempre presentes e atuantes, dotados de conhecimento, tentavam iluminar as mentes. Uma parte dos seres, de início, se destacou no aprendizado e progrediu. Outros demandaram mais tempo para seu desenvolvimento, na medida que, através do despertar do intelecto, passaram a se fascinar pelos prazeres e paixões. Sim, porque tudo é necessário ao aprendizado. Tudo foi programado para o desenvolvimento do homem. As tentações tentam. Elas são necessárias para pôr o homem em movimento. O prazer e a dor, antagônicos, vão indicando caminhos com avanços e recuos. A dor é o limite, mas o prazer é um impulso e todas as ações do homem obedecem a essa força, se assim podemos dizer. Milênios se passaram e a humanidade, aqui da Terra, por razões já mencionadas, estão repetindo um aprendizado. Muitas mentes viciadas tentam fugir do sofrimento, mas não conseguem abandonar os vícios, as paixões, a luxúria, a avareza, a inveja, o orgulho e a vaidade. São cristalizações de personalidades doentias. Por vezes, a dor tem que ser imposta em limites aparentemente injustos, mas na medida certa para surtir efeito, como o remédio amargo, mas eficiente. Essa cristalização dos erros para ser retirada do caráter exige um longo tempo. A luta permanente pela conquista da consciência ao lado do desejo sincero faz-se necessária. Do nosso lado, empenho total na divulgação de verdades e luz. Exemplos como o de São Francisco, Santo Agostinho e o próprio Cristo têm que ser receitados a mãos cheias. Só nos resta torcer para que a aceitação seja grande. Amamos no nosso limite, para que esse amor impregne o coração dos homens e o milagre da evolução aconteça. O amor é e sempre será o grande remédio. Lição número 10. Pensar positivo. Muito mais do que as programações instintivas, que são reações automáticas necessárias à sobrevivência, a inteligência é a ferramenta de aprimoramento do espírito. Ela pode até começar no reino animal, predominar em algumas espécies, mas é no homem que ela se desenvolve. Conectado ao plano das ideias, ou quinta dimensão, o homem passa a ser criador, aos moldes de Deus. Mas a lei é justa e esse pensar e criar deve ser responsável. Paralelamente, então, cada ação, ou verbo,
derivada de um pensamento, traz implícito uma consequência cumulativa e agregadora, ou divisível e destruidora, egoísta. O pensamento meu, necessário inicialmente à sobrevivência, quando se funde à lei do mais forte, destrói e divide. Aí está a origem das guerras. No que o homem tenta acumular, tirando e amontoando mais do que precisa de imediato, desequilibra a ordem das coisas, pois toda energia acumulada sem uso se estagna. O repartir multiplica. Por isso o simbolismo do pão repartido pelo Cristo. Mas a explicação da parábola, 2 pontos. Os pássaros não semeiam, no entanto nada lhes falta, complementando-no. A cada dia basta o seu mal, ou pense no hoje e não se preocupe com amanhã, que pertence apenas a Deus, que tudo vê e provê. E como tudo começa em um pensamento, o pensar egoísta e delituoso atraem, pelo pensamento, o sofrimento. Os diferentes níveis de egoísmo alimentam a inveja e os ciúmes. Pensamentos repetitivos alimentam arquétipos. O mal alimenta os maus. Esta consciência da importância do pensar positivo tem que ser desenvolvida com o detalhe da caridade e fraternidade. Mais uma vez, aí, o fenômeno da irmandade, realidade indiscutível, programada por Deus e ainda não praticada pela maioria dos homens. Como tudo que se pensa, por lei, com o tempo e a multiplicadora vontade, acaba por se realizar a ganância e o egoísmo desequilibram e se autodestroem. Seja o vosso pensar sempre nosso e não apenas meu. O produzir e dividir é a única fórmula que leva ao progresso e evolução da espécie humana. No exercício das telas mentais, o pensamento do conquistar para suprir o meio, dízimo, deve prevalecer desde o primeiro instante onde se faz a proposição do objetivo.